Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Terça-feira, agora 18 horas e 1 minuto. Hoje, dia 28 de julho. E nós vamos pedindo licença para entrar aí na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre, para que juntos possamos passar perto de 45 minutos estudando esta obra extraordinária que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, quem está conosco é o nosso amigo e irmão Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite, André. Boa noite aos amigos, por esse momento tão especial onde vamos fazer o Evangelho e lembrar de Jesus. Olha que coisa boa. Pois é, excelente maneira de começarmos a nossa noite de terça-feira, né? E hoje nós vamos falar, gente, todos nós estamos estudando aqui nessa noite, a gente vai ter que prestar bastante atenção, afinal de contas nós vamos falar do chefe. Então, se vamos falar do chefe, vamos estudar sobre o chefe, então vamos fazer o nosso melhor, afinal de contas, o chefe merece, o chefe é gente boa, e nós não estamos fazendo média com o chefe não, né, Tiago? É porque ele é mesmo, hein? Ele nem precisa disso, né? Mas ele merece toda a honra e toda a glória, com certeza. É isso aí. Então estaremos estudando o Cristo, que é o item 3 do capítulo 1 do Evangelho. Capítulo 1, eu não vim destruir a lei, né? E você é nosso convidado para estar conosco nesse estudo, preferencialmente tendo em suas mãos aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez algumas palavras que nós vamos ler aqui sejam um pouco diferentes da versão que você esteja em mãos, né, do Evangelho, porque vai muito do tradutor, né? Mas o conceito é sempre mais ou menos o mesmo, né? E se você não tem o livro, você pode buscar na internet, enfim, é uma obra de domínio público e ali você vai ter acesso. E é bacana você, enquanto a gente vai lendo aqui, você ir acompanhando aí, porque assim nós podemos fazer um estudo mais profícuo. E para que esse estudo seja de fato o estudo, né, nós precisamos iniciar com uma prece, fazendo a conexão no Wi-Fi de Nosso Senhor. E quem vai fazer isso para a gente é o nosso querido Tiago, e nós o acompanharemos mentalmente. Então vamos lá, meus amigos, nesse momento, lembrando da figura do nosso Mestre Jesus, aquela pessoa tão doce, que Ele esteja presente sempre na nossa vida, em especial nesse momento. Senhor Jesus, evocamos a Tua santa presença a cada um dos corações que se ligam a nós nesse momento, que a gente possa, nesse instante, trazer o Evangelho para o nosso coração, para a nossa vida, para as nossas pequenas atitudes. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa abençoar não só a nós, mas também a toda a nossa família e os nossos amigos e aqueles que necessitam. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos dando início a esse nosso programa aqui, passando para você as maneiras que você tem de entrar em contato conosco e participar, né? Nós ficamos extremamente felizes quando esse estudo ele é feito de forma conjunta, né? Ou seja, nós queremos a sua participação, que você emita suas opiniões sobre o tema, né? Algo que você alcance e que muitas vezes nem eu, nem o Tiago alcançamos, ou mesmo alguma dúvida que você tem. Aí você liga lá para a Margarete, nossa querida irmã, que está de coração aberto, de coração aberto, para receber aí a sua participação pelo 1124575011, né? Você pode ligar lá que a Margarete vai anotar seu recadinho e passar aqui para a gente. 1124575011. Você também pode enviar por WhatsApp, mensagem de áudio ou de texto, para o 11 99643 3827. 11 99643 3827. E você também pode fazer a sua participação através do facebook.com/TV Mundo Maior, né? Ali você vê a janelinha de exibição desse programa, clicou na janelinha, já abre ali o espaço para poder você fazer a sua participação, está conosco nesse estudo de amor e de paz que nós fazemos de segunda a sexta-feira
entre 18 e 18h45, mais ou menos. Como estávamos dizendo, hoje nós estaremos estudando o chefe, o Cristo, né? Ó, quem está conosco já no Facebook é o Luiz Eugênio Lico. Quem mais está conosco? Deixa eu aqui achar a barra de rolagem. Gislaine Barbosa, ela que é de Jundiaí, São Paulo, aqui, bem próximo da capital, né? A Cida Lima também está conosco, assim como o Bruno Graff, ele que é de Poá. A Gilda Felberg também mandou aqui o seu boa noite, assim como a Nilza Lima, o Ronaldo Silva, ele que é de Serra, no Espírito Santo, a Miriam Heisman, que é de Mogi das Cruzes, a Neuza Maria de Almeida dá o seu boa noite, assim como também Isabel Guardiano, o Mário Brits Mendieta, de Porto Alegre, e a Neuza Maria de Almeida, vai deixando aqui paz e luz a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está ligada conosco nesse estudo da noite. E vamos logo dar início no estudo, lendo lá o item 3 do capítulo 1. Capítulo 1, não vim destruir a lei. O item 3 do capítulo 1 é o Cristo. Vamos falar do chefe. Então vamos lá. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Essa abertura que os Espíritos nos trazem desse estudo, né, acerca do Cristo, deixa muito claro para nós todos, né, Tiago, que Jesus vem sim e ele dá uma maior substância e profundidade àquilo que Moisés havia nos trazido de forma, eu diria, bastante rasa, né? Uma vez que aquela época, a época de Moisés, né, o desenvolvimento intelecto moral, né, da sociedade terrena, entenda-se, nós outros, em outras épocas, né, era bem mais atrasado a época de Moisés do que a época de Jesus. Então vem Jesus no tempo corretíssimo, certamente, né, Tiago, ele escreveu o roteiro, né? Ó, Abraão, vai você lá, ó, agora bota a camisa lá, Moisés, bota a camisa, pode entrar em campo, né? E aí, a hora que ele percebeu que estava na hora daquele golaço mesmo, aí ele vestiu a camisa 9, a camisa de atacante, veio e fez o trabalho mais difícil, por assim dizer, até porque ele era o que tinha e tem melhores condições de fazer esse trabalho, né, Tiago? Nossa. E quem melhor do que ele para colocar, vamos dizer assim, esse segundo elemento dessa construção maravilhosa que é o Evangelho, né? A gente vê o Moisés, profeta Moisés, fazendo também, viu, André, um trabalho extremamente difícil. Você já imaginou? Aquele homem, vamos dizer assim, recebe aquele chamado. Quanto de nós, parece até meio estranho isso, mas traduzindo para os dias de hoje, quantos de nós, a gente está lá no fundo do nosso quintal, vê um arbusto pegando fogo, recebe uma mensagem mediúnica, quantos de nós obedeceríamos esse chamado e cumpriríamos fielmente o que ele fez? Ele fez uma coisa assim grandiosa, tirar aquele povo para a terra prometida, né, preparando a chegada do Messias. Jesus, preocupado com os planos, né, incentivou Moisés, como você colocou, e vai lá, sua vez, e o Moisés fez muito bem feito, viu? Eu digo para você, André, que a gente não deve desprezar o Velho Testamento. Bíblia e Espiritismo não podem, vamos dizer assim, brigarem.
Acho que muitos espíritas desdenham um pouco até, a gente vê de alguns amigos, opiniões de alguns amigos pessoais, eles desdenham um pouco até do Velho Testamento, mas quando a gente vai estudar o Kardec, estuda os espíritos, a gente vê que há uma etapa desse edifício, né? E o Moisés fez muito bem a base desse edifício, fez muito bem, foi um trabalho muito difícil, porque a gente sabe que fazer as fundações não é um trabalho muito fácil, né? Sim. A importância do reconhecimento do trabalho coletivo, né? E mais do que isso, a humildade do Cristo nesse trabalho, né? Porque ele é a melhor pessoa, né, o melhor espírito para fazer com que cada uma dessas etapas de evolução se dessem, né? Mas ele, quando sempre nos convidou a sermos os co-criadores, né, desta Terra, a sermos os protagonistas da evolução desse planeta, né, ele incluiu, né, essa quantidade enorme de médiums extremamente competentes, com missões à altura de suas capacidades e também das suas habilidades, né? E realmente é gente que veio e fez um trabalho impressionante, né? Um trabalho de entrega, um trabalho ao seu tempo, né? Quando nós estudamos Moisés, nós vamos ver que Moisés não foi um anjinho, um docinho de coco, né? Muito ao contrário disso. Quando há a descida ali do Monte Horebe, né? Onde está lá o Sinai, que ele encontra lá o pessoal, todos em volta de um trio elétrico, rolando um pagode daqueles bem, né? Lá o dito nos apresenta que ele quebra as tábuas da lei, e naquela noite morreram 4.000, 6.000, sei lá, enfim, foi um negócio extremamente agressivo. Muitos desses profetas, né, desses médiuns, eram seres, sua época, né, Tiago, mais avançados do que a média das criaturas que ali estavam encarnadas, mas em absoluto santos, né? Absoluto, né? Aliás, esta é a grande diferença de Cristo e de todos os outros. Essa é a diferença gritante entre o governador da Terra, né, e todos os outros, porque todos eles tiveram lampejos de vida mundana, e alguns tiveram vida mundana até um determinado momento de suas existências. Krishna, né, por exemplo, né, Siddhartha Gautama também teve o seu momento, nós estamos falando aqui de dois grandes líderes, né, de duas religiões que têm uma quantidade enorme de seguidores, né? E o Cristo não, o Cristo era o diferencial. Esses profetas todos, eles tiveram seus momentos de lampejo humano, isso é absolutamente natural, mas a gente, como disse o Tiago, nós precisamos reconhecer o trabalho desses nossos irmãos, e eu faço das suas palavras as minhas, Tiago. Eu acho de mistéria importância o estudo do Velho Testamento, né? E do Novo Testamento também, porque nós precisamos também nos atentar para o fato de que Kardec não usa todos os livros do Novo Testamento, né? Ele não usa, pelo menos eu não me lembro, dele usar Atos dos Apóstolos, as cartas de Pedro. Eu acredito que eu não me lembro de ter visto. Então, é muito importante ao estudioso, a meu ver, como você disse, Tiago, a pessoa que quer realmente aprender, né? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Da onde eu vim filosoficamente falando, né, Tiago? Qual é esse conhecimento que tem abrigado a minha visão de mundo e a minha conexão com o divino ao longo dos séculos e dos séculos? É a primeira vez de nós espíritas, né, Tiago? Mas quantas vezes nós fomos judeus, muçulmanos, católicos, ateus, agnósticos, né? E você sabe que você tocando nesse assunto, né? Quantas vezes nós já fomos de outras nações? Mais à frente um pouco desse texto vai ter uma mensagem de um espírito qualificado assim, espírito israelita. E esse espírito, ele trouxe outras mensagens para o Kardec, André, e o Kardec encartou isso na Revista Espírita. Ele traz assim uma coisa, várias situações preciosas, falando de Moisés, falando do espiritismo, falando das 3 revelações, e ele diz o seguinte,
que exatamente o que você falou, você pegou aí, surfou nesse pensamento do espírito israelita, já dentro desse capítulo também, mas isso foi na Revista Espírita, né? Ele diz assim, que a missão do espiritismo, André, olha só, olha para que veio essa terceira revelação? Porque Moisés trouxe essa lei, vamos dizer assim, a ética básica, né, da gente respeitar os povos. Jesus, só ele poderia trazer esse elemento da construção, que é o amor. Seria esse outro elemento que nada melhor do que ele para personificar o amor na terra, né? Por isso que ele mesmo falou assim, essa missão aí, essa deixa comigo, eu mato no peito e essa deixa comigo. E a terceira missão do Espiritismo, ele veio unir todos os povos, ele veio trazer, desdobrar esse ensinamento de igualdade. Ele diz o seguinte, agora com o ensinamento espírita, sabendo que nascemos aqui, nascemos ali, não tem mais essa de bandeira, e essa é uma das missões do Espiritismo, tornar esse mundo, vamos dizer assim, esse sentimento de igualdade entre os povos. Isso vai fazer brotar, André, em nós aqui, um sentimento de fraternidade universal. Olha a importância do Espiritismo. É. E quando a gente fala de fraternidade universal, meus irmãos, minhas irmãs, né? O Tiago, eu, né? Porque nós não somos, eu não sei o Tiago, se o Tiago já alcançou a santidade, é uma outra história. Mas eu estou muito distante de qualquer proximidade com algum fator de identificação com o avanço em esferas maiores, né? A gente, isso tudo é para nós, né, Tiago? Nós estamos falando isso tudo, é para nós mesmos, né? É tão para nós, é uma coisa personalizada. Você vê que o Cristo é tão cuidadoso que ele deixa o ensinamento exatamente personificado e personalizado para cada momento da humanidade. E é exatamente isso que o espírito israelita vem dizer. Ele faz até uma comparação legal. Ele diz o seguinte, você não coloca o seu filho no mais velho no primário. Você espera que quando seu filho cresça e se amadureça, você matricule ele num curso superior. Exatamente isso a divindade faz conosco, trazendo esses ensinamentos agora para um novo nível de conhecimento. Isso é tão claro para nós, né? Enquanto isso, alguns irmãos vêm ainda, vamos dizer assim, trancaram o ensinamento religioso lá atrás, né? Deus falou e nunca mais Deus abriu a boca. Para muitas pessoas, Deus está mudo, André. Olha que coisa, hein? Que impressionante. Deu um tempo, se cansou. Esse pessoal não tem jeito, né? Fiz porcaria, não deveria ter feito aqueles dois, aquele Adão, aquela Eva, né? Muito menos a cobra, né? Se cansou da gente, será? É verdade. Vamos aqui fazer algumas menções de queridos irmãos e irmãs nossas que fizeram aqui o seu contato conosco, né? Aqui bastante gente já fez. Do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, é o nosso querido Esmeralda Bezerra Cavalcante. Aliás, o nome dele é grande, Esmeraldo Bezerra Cavalcante Tomás Vilas Boas. Olha só, não é fraco não, hein? É ele e o Dom Pedro que estão disputando aí quem tem o nome mais comprido. Ele diz aqui, boa noite, irmãos, uma excelente terça-feira, dia 28 de julho para todos. O Plantão do Evangelho já faz parte da minha rotina de segunda a sexta-feira. Só lamento que não tenhamos aos sábados e domingos. Mas aí, sábado e domingo, né? Nós estávamos estudando, né, meu querido? Outro dia, a santificação do dia de sábado, né? Que é um dos mandamentos de Moisés, né? Como a gente é um pouquinho católico, a gente é um pouquinho judeu, né? Então a gente já pegou o sábado e o domingo. O sábado e o domingo não tem. O sábado e domingo a gente faz o evangelho em ação, né, Tiago? O evangelho na família ali, abraçando o ente querido, ouvindo o ente querido, comungando de bons momentos, socorrendo, né, as criaturas. É o momento que a gente vai ali, em vez de assistir, vai lá e põe a mão na massa, né? O nosso querido Geraldo Cucharo, de Itanhaém, também vai dando o seu boa noite. Itanhaém, litoral sul aqui do estado de São Paulo, né? A Maria Esther também vai dando seu boa noite, assim como a nossa querida Marina do Nascimento, ela que é de Uberaba, Minas Gerais. Agradeci a Deus quando você disse que estamos nos encontrando novamente para o estudo do Evangelho. Nós aqui em Uberaba estamos muito felizes com esse centro espírita em nossas casas. Um grande abraço e que vocês sejam muito abençoados, né? Nós temos um canal aberto na cidade de Uberaba, é por isso que a nossa irmã Marina do Nascimento está dizendo ali
da bênção que é fazer a televisão chegar até a casa dela, nossa gratidão, né? De Uberaba também, a nossa querida Elizabeth, estou aqui escutando o Evangelho e aprendendo muito. Todos nós, minha querida Elizabeth, todos nós aprendendo com o Cristo, né? As nossas queridas jovens, a Elza e a Isis Caetano, que me chamaram de senhor aqui, mas eu perdoo, né? Porque Jesus nos ensinou a perdoar. Eu sou mais jovem ainda, né? Então somos jovens, somos irmãos, né? Então nada de senhor, nada de senhora, nada de dona, nada de dono, né? Um grande beijo, dona ou melhor, um grande beijo, Elza e Isis Caetano, lá de Uberaba, né? E o nosso querido Rubim, ou melhor, Ademilton, eu sempre faço isso. O Ademilton, que é de Rubim, Minas Gerais, também vai deixando o seu boa noite, né? Muitos de nós não praticamos o mal, entretanto, praticamos o bem. Achamos que é virtude não praticar o mal, entretanto, Jesus nos mostrou o tempo todo sempre fazendo o bem. Não basta simplesmente lavar as mãos, é preciso depois tê-las limpas, usá-las para a prática do bem. É isso mesmo, quem nos traz essa mensagem, querida, é o Ademilton, de Rubim, Minas Gerais. E aqui, por fim, dos WhatsApps que chegaram até agora, é a nossa querida Reinilda, que também é de Uberaba, paz e muita luz. Vocês continuam com esse maravilhoso trabalho. Acredito em vocês, peço orações de vocês. Rompi 4 nervos do plexo braquial. Você sabe onde é que fica o plexo braquial, Tiago? Não sei onde que fica esse plexo braquial. Com certeza fica no corpo humano, né? Com certeza fica no corpo humano. Minha querida, nós não temos a mínima ideia de onde é que fica o plexo braquial, que dirá os 4 nervos, mas olha, o médico dos médicos, ele conhece cada milímetro do plexo braquial, dos nervos, de cada neurônio, de cada célula. E olha, pode erguer seus pensamentos para esse médico dos médicos aí, fazer a sua parte, né? Cuidar aqui daquilo que a ciência dos homens, né, nos apresenta, né? Nós temos hoje uma medicina muito avançada, então vamos fazer uso dessa medicina e fé em Deus, né? Bondade no coração e na mente, e as coisas caminham. Ela falou assim, devido a um acidente de moto, e acredito em Deus que meu braço direito, então é no braço, o plexo braquial fica no braço. Meu braço direito vai voltar todo o movimento. Peço o orar de vocês. Minha irmã, não, na verdade, não é minha irmã, não. É nosso irmão. É o Guilherme, lá de Uberaba, né? Você já está em conexão com Cristo, né? Já tá, sua consulta já está agendada com Jesus, então é só você passar a sua carteirinha do convênio, né? Que é a carteirinha da fraternidade, da fé, do amor, da paz, e aí pronto, as coisas caminham. E também quem nos manda um abraço, aí sim, é que a mensagem veio junto, é a Reinilda de Uberaba, Minas Gerais. Todos os irmãos queridos, aliás, chegou mais um monte, mas não vai dar para ler todos, vocês sempre nos desculpam e manda no outro dia também, que a gente com o maior prazer, uma hora lê. Infelizmente, o tempo, como diria um amigo meu, o tempo avoa. Vamos ler aqui mais um trechinho, Tiago, vamos lá. Por estas palavras, abre aspas, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, fecha aspas, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Este sem distinção nenhuma, ele mata o parágrafo, né, Tiago? Que coisa. Você falou, só lembrando uma coisa, você disse que o nosso amigo aí, que sofreu acidente, o Guilherme, né? Que Deus conhece cada parte do nosso corpo. O próprio Moisés disse isso lá na Gênesis, né? Que foi o próprio Yahvé com Elohim, que façamos a nossa imagem e semelhança. Então, eles projetaram lá desde o início, sabe, cada curvinha do nosso corpo, cada pedacinho, né? E sabe de uma coisa, André? Quando a gente
essa frase muito famosa, a gente vê na boca de muita gente, né? Jesus não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la. E a gente vê esse fechamento e os espíritos dizendo isso, mas a gente esquece de alguns ensinamentos que tem, vamos dizer assim, de chaves importantes como essa que você nos colocou, né, do sem distinção. Lá diz também que Jesus não veio só cumprir a lei, ele veio desenvolver a lei, olha só, olha a força dessa expressão, e ele veio também adequá-la. Olha só, então Jesus não veio só cumprir não, gente. Jesus veio desenvolver e ele veio ainda adequá-la ao nosso tempo. Ele mesmo disse, né? Tenho ainda muitas outras coisas que eu gostaria de dizer para vocês, mas vocês ainda não suportam essas informações. Mas aos poucos eu vou trazer aqui pessoas, né? Vamos dizer assim, agora, já que vocês não ouviram os profetas, os mortos falarão, André. Olha que expressão maravilhosa que Jesus veio trazer, né? E como você disse, uma expressão que está no Velho Testamento, né? Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, né? Então, assim, a gente... tem uma outra coisa, né, Tiago? Da importância do estudo do Velho Testamento e do Novo Testamento na sua integralidade. Para a gente entender quando irmãos nossos de outra crença religiosa, de outra árvore, das tantas maravilhosas árvores de religião que há na Terra, né? Mas que chega uma pessoa e vem com uma dúvida, ou algo, por exemplo, né? Não falar com os mortos, né? Você precisa estudar o Deuteronômio 18 para poder dizer por que há uma interpretação errada dessa fala, né? Então, daí a importância da gente ter esse conhecimento do Velho Testamento, né? E dessa conexão profunda que há entre o primeiro autor e o último autor, né? Enfim, é uma história lindíssima, essa história do Velho Testamento, do Novo Testamento, que não acaba aí, né? Nós podemos tirar também muita coisa boa, mas muita coisa boa do Alcorão. Se alguém tiver a oportunidade de ler o Alcorão, uma belíssima obra. Também tem umas coisas assim, mais ou menos estranhas ali, mas isso aí é o problema do médium. Assim como tem também, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né? São médiums imperfeitos, né? Então, os profetas, as pessoas que fizeram, os evangelistas, todos eram médiums, né? E não são perfeitos. Então, cometeram erros nestas obras todas, né? Agora, a verdade, ela vem chegando cada vez mais próximo da gente, né, Tiago? E a gente vê, igual você citou o Alcorão, né? Lá diz que aquele que salvar uma vida vai como se estivesse salvando toda a humanidade. Olha só que frase que tem no Alcorão. Eles valorizam a vida. Diz assim, aquele que se preocupa, né, vamos dizer assim, com a vida de alguém, aquele que preservar a vida de alguém, é bem visto aos olhos de Alá. Então, não obstante o profeta lá, Mohammed, Maomé, né, trazer todos os ensinamentos, queria uma sociedade mais igualitária, queria também desenvolver a ideia do amor, na sua missão limitada, né, na sua condição. Não obstante toda essa missão sagrada também que ele veio, pouco tempo depois aquela comunidade se reuniu e quis invadir os países vizinhos, assim também como os cristãos, né, André, nessa escalada, nessa briga que tiveram aí por anos e anos e anos, atrasando o desenvolvimento da humanidade. Então, muitas vezes não é só o texto da lei, mas o que nós estamos fazendo com o texto da lei. Não obstante, o Cristo já veio dizer, amai os vossos inimigos, e a gente ainda nos pega, muitas vezes, soltando uma frase assim, ainda bem que ele morreu, tomara, né, que ele morreu, que ele vai embora daqui, desse mundo, a morte é muito pouco para ele. E exatamente essa mensagem que o Espírito maravilhosa, Elizabeth de França, naquele texto do Caridade com os Criminosos, André, ela vai dizer o seguinte, olha, não se preocupem com isso. Deus vai saber tirar essas pessoas, esses espíritos daqui e conduzi-lo para um local mais adequado ao seu desenvolvimento. Basta nós agora exercitar a caridade e amar esses irmãos. E ela diz mais, André, ela diz o seguinte, que a nossa oração feita com fé para uma pessoa que tem um comportamento infeliz tem a capacidade, muitas vezes, de incentivá-lo ao arrependimento e à mudança de comportamento. Então,
a história é outra, né? A filosofia é outra. A gente ainda vê gente lendo o texto sagrado de uma maneira totalmente deturpada. A gente vê amigos, por exemplo, de outras religiões gritando como se Deus ouviria seus gritos a mais de que uma voz baixinha. Aí a gente vê Jesus chegando e dizendo assim, olha, você quer conversar com Deus? Entra no seu quarto, fecha a porta, e ali em oculto, em secreto, fale com Deus, e ele vai te ouvir. Não foi Gilberto Gil que disse isso, não. Ele musicou e ficou extraordinário, né? Mas quem disse isso aí está lá no livro sagrado, né? Bom, vamos ler aqui antes de qualquer coisa, eu queria dizer mais uma coisa. Tiago, é interessante que a gente acaba muitas vezes, enquanto espíritas, não estudando essas obras, mas a gente acaba pegando fragmentos dessas obras e às vezes até achando que esses fragmentos eles estão numa obra quando na verdade eles estão em outra. Tem uma fala que eu já vi em muita palestra de irmão nosso, né, dizer aquela célebre frase: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus autorize, né? E quase sempre se fala, tá, como diz no Evangelho, como Jesus falou. E na verdade isso está no Sagrado Alcorão, né? Isso aí quem veio por intermédio do médium Maomé, né? Mas vamos dar aqui sequência no nosso estudo. Agora vamos ler aqui o item 4 do capítulo 1, que é não vim destruir a lei. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, a respeito de muitos pontos, a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Esse dar à ciência tempo para progredir, Tiago, não é a ciência divina, é a nossa ciência, né, se aproximando, melhor dizendo, de todas as leis divinas. Quantos e quantos movimentos filosóficos, guerras, inclusive, revoluções que se deram ao longo desses 19 séculos até que a espiritualidade estivesse pronta para dar um passo a mais na compreensão de Cristo, né? E o Emmanuel vai dizer que a ciência, os cientistas se transformam em sacerdotes, sem o saber, né? Estão a serviço do Cristo, muitas vezes sem o saber. Ele diz que os laboratórios são como templos. Coisa bonita, né? Sim. E você já imaginou como é que o Cristo falaria de fluidos? Como é que o Cristo falaria de toda essa, né, essa relação da matéria de uma maneira mais profunda? Obviamente que não teria como, né? E a gente vê hoje, André, hoje em dia, hein? Os cientistas chocados, que para nós, para o espírito é uma coisa mais tranquila, né, do mundo espiritual, de outras dimensões. Aí a gente vê os cientistas estudando o átomo, André, e ele vê a partícula entrando, sumindo e voltando. Ué, mas para onde que ela está indo? Eles já tiveram que aceitar que existe outra dimensão. Pois é. Então,
Então a matéria está pulsando ao mesmo tempo nessa e na outra dimensão. Que coisa linda, né? Como a vida pulsa entre as dimensões. E a ciência agora trazendo esse conhecimento para nós. Isso é magnífico. Quando se fala da matéria cinza, partícula quark, a própria física quântica, né, se aproximando na compreensão dessas múltiplas dimensões onde há tanta vida, neste ambiente que nós nos encontramos, o Tiago na casa dele, eu na minha casa, você na sua casa, no seu escritório, não importa onde você esteja, ali existe tudo aquilo que a gente vê, mas também existe mais muitas e muitas dimensões que sequer nós imaginamos que existem. Me chama muito a atenção aqui, Tiago, quando ele fala que Jesus não teve um papel de um simples legislador moralista. E aí eu acho muito interessante, né? Porque nós estamos falando do século XIX, quando a obra foi escrita, né? Legislador moralista, ou seja, quando é utilizada essas palavras, me parece que o Kardec está trazendo para nós que já naquela época já existia uma compreensão de que esse termo moralista, né, de que ele não se aproximava da moral que o Cristo ensina. Né? Ser legislador moralista é ficar dando pitaco na vida dos outros, é ficar vendo o que os outros estão fazendo e dizendo o que eles podem ou não devem fazer. Né? Cada um tem a sua mente e a lei está aí para poder nos nortear. Né? Ser legislador como Cristo foi, é trazer amor, né? A preocupação íntima de reforma individual que cada um de nós temos, né? E de compreensão das mazelas humanas, né? Das e mais do que isso, né, Tiago? Muitos dos nossos conceitos, na verdade, não são conceitos, são pré-conceitos, né? E na utilização desses preconceitos, nós muitas vezes nos portamos como legisladores moralistas. E não foi a proposta do Cristo. A proposta do Cristo foi trazer uma lei baseada em amor, não em julgamento e punição. Né? Olha que importante essa compreensão, né? Muda tudo, né? Muda o jogo, compreender o Cristo dessa maneira. E você lembra muito bem, André, a frase que ele solta, vamos dizer assim, o princípio que ele diz assim, eis que estou convosco, de vez em quando? Só nos finais de semana, nos feriados, só nos momentos das datas religiosas? Não, ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias. Todo santo dia ele está aqui, a gente está conectado nele. Então ele não é um legislador que criou lá o seu códex, as suas leis e se distanciou dessa sociedade, dizendo assim, ó, cada um por si, agora que sigam as leis. Não, né? Ou até como ele, naquele exemplo bonito, dos profetas estão aí, que eles ouçam os profetas, né? Naquela parábola do Lázaro. E a proposta é bem diferente, né? A proposta é bem diferente. Ele, eu acho que seria um tutor, um curador com um C maiúsculo aí por excelência. E diz, André, interessante isso, hein? A gente pouco fala a respeito desse ensinamento. No Apocalipse, capítulo 5, André, lá diz que um dos projetos de Jesus, né, que ele veio trazer uma proposta nova, enquanto Moisés veio trazer esse Deus único, né, Jesus já trouxe um projeto chamado o Reino de Deus, que seria construído no coração dos homens. Ele começou a trabalhar, vem trabalhando há muito tempo na formação desse Reino de Deus no coração dos homens. E lá no Apocalipse 5, André, diz uma coisa interessantíssima, que ele nos constituiria em reis e sacerdotes. E nós, aqueles que mereceriam isso, iriam governar a terra. Então ele não é simplesmente um legislador, ele está ali como um coach, como um tutor, como um pai, como um mestre, como um professor, como tudo, né? Como também como você colocou, inclusive até como um médico, ele executa todos esses papéis, nos acompanhando num desenvolvimento integral. Então veja bem, Jesus é muito mais do que isso, né? A gente escuta até relatos, André, curiosamente, que Jesus é envolvido inclusive até na música, na arte, em tudo. Ele tutela tudo, ele quer ver tudo progredir e tudo caminhar para Deus, e isso é lindo. E lá o Isaías diz o seguinte, eu adoro muito essa parte do Isaías capítulo 53, que ele diz assim, e ele verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E foi mesmo, né? E foi exatamente isso. O penoso trabalho, e com certeza ficou extremamente satisfeito
com o resultado do trabalho que ele fez, né? Outra coisa que me chama muito a atenção nesse trecho lido agora, né, é quando fala que ele vem ensinar o reino celestial, o reino de Deus, né, o reino do amor, né, por assim dizer. Só podia ser ele mesmo, né, Tiago, a fazer esse trabalho. Porque você imagina o seguinte, imagina você perguntar para uma pessoa que nunca foi a Paris como é que é a Torre Eiffel. Ela vai dizer assim, olha, uma Torre Eiffel, ela foi construída no ano X, foi um presente de Y, ela tem uma altura tal, ela é um cartão postal de Paris, ok, ele vai trazer essas informações para você, mas ele nunca esteve em Paris, né? Agora, uma pessoa que vai a Paris, né, e na primavera, preferencialmente, e vai ali à Torre Eiffel, ela vai chegar para você e vai fazer uma descrição muito mais próxima da realidade, porque ela vive aquilo, ela viveu aquilo, né? A única criatura, e aí isso é muito importante para nós todos, para nós não cairmos em idolatria, porque isso, infelizmente, é uma chaga no coração, e principalmente do cristianismo, essa compreensão de a única criatura que conhece com plenitude, né, o que é o amor e exemplifica o amor na sua plenitude, é o Cristo. Por isso que era só ele que podia vir contar para a gente, porque senão ia ser um simples datilógrafo, vai por assim dizer. Nossa, agora eu entreguei minha idade, hein? Datilógrafo foi triste, hein, Tiago? Acho que você deve ter o curso, inclusive, viu, André? Na época lá, acho que você deve ter feito o curso. Não tenho, não. Fala lá, Tiago, diga lá, querido. É tão lindo, né? Falar de Jesus é tão gostoso, é tão bom. A gente lembrar dessa figura que se sacrificou, não poupou, André. Ele não se poupou nem um minuto. Ele fez questão de derramar a última gota do sangue dele aqui para nós e ofereceu realmente todas as suas forças vitais em sacrifício da humanidade. E isso é lindo demais, né? E a gente vê Jesus aí, muitas pessoas querendo colocar uma pecha nele de apenas um líder espiritual, ou só uma pessoa distante, ou aquele que veio há 2000 anos lá atrás, deu bons conselhos para nós, né? E foi embora, subiu lá, está lá aproveitando o paraíso de delícias. E a doutrina espírita vem dizer totalmente o contrário. Não, ele está presente, atuante, trabalhando todos os dias, acompanhando cada passo da humanidade, sabe nos chamar pelo nome, conhece as nossas dores, e como você falou, né? Ele não é um guia que não frequentou aquele lugar. Cada uma das nossas lágrimas, André, cada um dos nossos sofrimentos já passou por uma vez, pelo menos, no coração de Jesus. Ele conhece isso, ele já superou todos esses traumas, esses medos, essas angústias. Nada melhor do que ele para dizer e falar assim para a gente, né? Ame os seus inimigos, ore para aquelas pessoas que vos perseguem, que vos odeiam, porque ele faz isso. Esse é o chefe realmente é o cara, né? É isso aí. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Vamos aqui já entrar naquela vibração gostosa, o momento em que nós movemos essa energia mais sutil, que todos nós já temos condições de mover, todos nós temos condições de mobilizar o amor que anima, né, a nossa alma, o nosso ânima, né, e direcionar essa energia de forma a ser uma energia curativa, uma energia de higienização. Então vamos lá, todos aqueles que puderem e quiserem, podem cerrar os seus olhos. E assim nos permitindo estarmos plenos aonde estamos, conectados neste extraordinário Wi-Fi de nosso Senhor. Nós percebemos a presença amiga do irmão espiritual que vem ter com cada um de nós. Este amigo de todas as horas, combatente dos bons combates, sempre na nossa retaguarda, orientando-nos, intuindo-nos. E este amigo querido, estando conosco nesse instante, nos envolve com o hálito de amor que brota do universo, fonte inesgotável de amor que o Pai oferta a cada um de nós, que o Mestre Jesus direciona nesse instante
até o coração de cada um de nós. E que as nossas mentes conectadas com esse Mestre amoroso possam sempre vibrar esperança. A esperança não de quem espera, mas esperança de quem age. Sejamos todos nós protagonistas da nossa história. E podemos começar isso desde já, imaginando que uma intensa luz vai cobrindo todo o ambiente que nós nos encontramos, permitindo assim a instalação de um hálito psíquico de amor no nosso ambiente de trabalho, para que tenhamos bons negócios, no nosso ambiente residencial principalmente, para que tenhamos um ambiente tranquilo para o refazimento de nossa indumentária física e de aprendizado para nós espíritos. Vamos também envolvendo com intenso amor as criaturas que coabitam conosco, os nossos irmãos de jornada. E vamos nesse instante também nos lembrando de algum amigo, algum irmão, alguma irmã, um desconhecido, não importa. Alguém que nós sabemos que nesse instante precisa de um abraço de Jesus. Vamos imaginando que Jesus está ali ao lado desse nosso irmão, envolvendo, encorajando e principalmente intuindo para que perceba as portas que se abrem e as soluções, porque todos os dramas humanos têm soluções e principalmente aprendizado. E como todas as noites fazemos, vamos pedindo a Jesus que olhe pelos nossos irmãos e irmãs da área da saúde, todos eles, porteiros, recepcionistas, zeladoria, limpeza, médicos, enfermeiros, evidente, toda a turma administrativa, destes espaços tão importantes nesse instante de aprendizado da Terra, que estes nossos irmãos sejam agraciados pelo amor de Cristo, para que possam fazer sempre o seu melhor na belíssima profissão que esposaram na atual existência. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Tiago, meu caro, uma ótima noite para você. Obrigado, André. Obrigado aos amigos. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Obrigado a você, querido irmão, que esteve conosco aí, querida irmã, né? Uma alegria. Nós retornamos amanhã, às 18 horas, com mais um plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. E nós desejamos aqui uma baita noite de paz e de amor para você. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.